Como que a gente faz para resolver as dívidas com os fornecedores primeiro, tá? Bom, dívida com fornecedores, quando a sua empresa ela fica inadimplente com algum fornecedor e essa inadimplência ela vira uma dívida de fato com o seu fornecedor, essa dívida com fornecedores ela é um problema porque, primeiro, vai ocasionar o protesto desse título. Então, se você tem duplicatas, por exemplo, abertas com o fornecedor, esse fornecedor provavelmente ele vai protestar essas duplicatas. Ele vai, por exemplo, cortar o seu crédito com ele. Então, se você comprava, por exemplo, materiais faturados para pagamento com prazo, você vai perder esse prazo do fornecedor, obviamente. Então, isso vai ocasionar um problema para você, porque você vai precisar, por exemplo, se você quiser continuar comprando desse fornecedor, você vai precisar comprar desse fornecedor à vista. Então, isso é um problema. E, assim, essa dívida com o fornecedor, ela eventualmente, ela pode virar, ela pode ser judicializada, de repente, tá? Então, é importante a gente observar esses impactos, esses problemas que a dívida com o fornecedor vai ocasionar. Outro ponto também é que acaba prejudicando a parceria. Se, por exemplo, se é um fornecedor que você tem uma parceria há bastante tempo, isso acaba abalando a parceria. Porque provavelmente você conhece o vendedor da empresa que é o seu fornecedor já há bastante tempo, então ele vai falar com você, né? Aquele processo de cobrança, ele vai ficar te cobrando, o financeiro da empresa vai ficar te cobrando, então vai começar aquele processo em que a empresa, no início, quando você começa a atrasar o título e aí você atrasa os títulos, a empresa ela vai começar a fazer um corpo a corpo com você para cobrar esses títulos que estão em aberto, para você poder saldar esses títulos. Então, assim, se passa um tempo, você não paga esses títulos, isso acaba virando uma dívida e aí vai virar um montante e aí a empresa ela vai passar a cobrar sistematicamente, vai cobrar você sistematicamente. Bom, o que a gente precisa fazer nesse tipo de situação quando a gente tem uma dívida com fornecedor? Se você tem uma dívida com fornecedor, o que você não deve fazer é desaparecer, sumir. Porque a empresa, o seu fornecedor quer receber e eles vão tentar falar com você de qualquer maneira, a qualquer custo, pelo celular, pelo telefone da empresa, por e-mail, por WhatsApp, eles vão tentar falar com você para tentar equacionar essa dívida. Então não tem coisa pior do que o fornecedor tentar te achar e você simplesmente não atender mais o telefone, sumir, desaparecer, mudar de celular. Isso é ruim. Porque a percepção para o seu fornecedor é que você está de má fé. E muitas vezes, gente, não é má fé, né? Muitas vezes você teve um problema lá de gestão financeira, você teve algum problema na empresa que ocasionou isso, ocasionou essa dívida. Então muitas vezes você não está com uma má intenção, só que se coloca no lugar do fornecedor. O fornecedor tem um valor a receber de você, ele quer entrar em contato para ouvir de você qual que é a proposta que você tem, o que você pode oferecer, o que você pode negociar. Porque assim, pensa o seguinte, se você tem a dívida com o fornecedor, ele já imagina que você não vai simplesmente falar, não, tá bom, beleza, então amanhã eu deposito todo o valor para você, tá? Dificilmente isso vai acontecer, o fornecedor sabe disso. O que ele quer é ouvir de você uma proposta de pagamento, para você escalonar esse pagamento. Então, se você desaparece e some do mapa, o fornecedor ele vai ficar muito bravo. E aí vai ser pior ainda, porque aí ele vai protestar mesmo. Se ele não protestou os títulos, ele vai protestar mesmo os títulos. Ele vai pensar, então esse cliente ele está de má fé, ele desapareceu, então tá bom, vamos protestar todos os títulos dele, não tem negociação. Vamos entrar com um processo de execução judicial, às vezes se for um valor grande, isso aí pode entrar até num processo de execução judicial, né? Quando uma dívida ela entra num processo de execução judicial, isso acaba sendo ruim para todo mundo, acaba sendo ruim para o fornecedor que vai ter que gastar com isso, precisa gastar, gente, para entrar com um processo de execução judicial. E é ruim também
para você que é o cliente que vai ter que contratar um advogado para se defender, enfim, para se atualizar e conduzir, se defender desse processo de execução judicial. Uma dívida, gente, ela pode ser tratada de uma maneira extrajudicial ou ela pode ser tratada de uma maneira judicial. A maneira extrajudicial é aquela quando o fornecedor ele está tentando falar com você, ele está tentando conversar com você, ele está tentando ver com você se você tem alguma oferta para fazer, algum plano de pagamento. O que o fornecedor espera de você é que você ofereça para ele um plano de pagamento. Então, o que eu recomendaria para você? Não desaparece, não some. O que você tem que fazer para você passar credibilidade para o seu fornecedor, mesmo nesse momento, mesmo que você tenha uma dívida, é você mostrar a sua cara. De preferência, marca uma reunião com o financeiro do seu fornecedor, vai lá na empresa, senta na frente dele e explica o que aconteceu. Explica o porquê que você chegou nesse ponto, porquê que você está com essa dívida. Explica quais são as razões que ocasionou você ter um problema com esse seu fornecedor. Explica para ele qual é o seu plano, né? Qual que é o seu plano para você poder sair dessa situação. E aí o que você vai fazer? Você vai oferecer para esse seu fornecedor um plano de pagamento. Porque uma vez que você está cara a cara com ele está vendo que você está disposto, que você está lá, que você não desapareceu. A abordagem, como o fornecedor vai te receber e vai receber a sua proposta, vai ser completamente diferente se você desaparecer, entende? Faz muita diferença. A percepção do fornecedor, quando ele está cara a cara com você, te ouvindo o que aconteceu, a percepção é diferente. Ele vê que você não está de má fé. Ele vai flexibilizar de repente, porque ele quer receber também. Ele quer receber. Se tem uma dívida, ele sabe que dificilmente ele não vai receber essa dívida de uma vez toda. Então você ofereça um plano de pagamento. O que você tem que fazer? Você tem que olhar para dentro das finanças da sua empresa e você tem que oferecer um plano de pagamento que seja de acordo com a realidade da sua empresa. Você tem que oferecer uma condição que você consiga arcar, que você consiga pagar. Mesmo que você ache, não, mas o fornecedor ele não vai topar. Eu estou pensando aqui, vou pagar em 24 vezes, ele não vai topar. Você não sabe, né? O não a gente sempre já tem. Só que você está lá cara a cara com o seu fornecedor. Você mostrou para ele que você não está se escondendo. Então ele vai receber essa sua proposta de uma maneira muito melhor, muito mais flexível. Porque ele também quer receber, entende? Ele vai ver que você quer pagar, que você tem um problema que você quer pagar e ele também quer receber. Então vocês vão chegar num acordo. Você pode falar para o seu fornecedor que neste momento é a maneira com a qual você consegue arcar com essa dívida, como você consegue saldar essa dívida nesse momento, que de repente, se a sua situação financeira, né, se a situação financeira da sua empresa melhorar, você pode de repente diminuir as parcelas que você propôs, por exemplo, de pagamento, né, de plano de pagamento, de repente você pode diminuir, antecipar a quitação dessa dívida. Quanto mais rápido você quitar essa dívida, é melhor para a sua empresa. Mas é claro, você tem que propor uma forma de pagamento, um escalonamento desse pagamento que esteja de acordo com a realidade da sua empresa. Não adianta você sentar lá na frente do seu fornecedor, propor para ele um plano de pagamento e na segunda parcela você não paga mais, né? Então aí realmente você vai criar um problema maior ainda, tá? E o importante é você, quando estiver conversando com o seu fornecedor, exaltar a importância que esse fornecedor tem para você. Olha, fornecedor, eu estou com esse problema porque eu tive esse problema aqui de fluxo de caixa ocasionado por tais fatores, mas a nossa parceria é muito importante para a minha empresa. Eu preciso que você continue fornecendo para a minha empresa. A gente vai propor um plano de pagamento, mas eu preciso que você continue fornecendo para a minha empresa.
Você pode falar, você pode pensar, mas Arthur, não, ele vai cortar o fornecimento, ele não vai mais me fornecer, com certeza ele não vai mais me fornecer material. Você não sabe. Você não sabe. Por quê? Porque quando você está cara a cara é diferente. Se você pagar, ele vai te fornecer, porque ele precisa faturar, o seu fornecedor também tem metas para bater, a pessoa do comercial tem metas para bater também, tem metas pessoais, tem metas globais de vendas da empresa, então ele também quer vender, só que ele quer vender e receber, entende? Então, se você tiver esta abordagem com o seu fornecedor, a chance de sucesso, de você conseguir de repente homologar um parcelamento com esse seu fornecedor é muito maior, porque você está lá cara a cara com ele, você está mostrando que você quer resolver o problema, você não está fugindo do problema. E se você é um empresário que pensa no longo prazo, não adianta você fugir da dívida, não adianta você entrar em depressão, você ficar desesperado, ficar se lamentando pelos campos e fingir que não tem pelos cantos, né? E fingir que não está acontecendo nada, fingir que não existe esse problema. O problema está lá e você vai ter que resolver. Você é empresário, a gente que é empresário tem que resolver problema o tempo todo. E esse é um dos problemas que você tem que resolver. Não adianta. Você não pode esquecer esse problema, achar que esse problema vai se resolver por si só, porque ele não vai se resolver. Você vai ter que resolver esse problema, vai ter que tirar ele da sua frente. Você vai ter que pensar, olhar para ele, ver como que você vai fazer, como que você vai resolver e aí sentar com o fornecedor para resolver esse problema. Tá? Você tem que ter em mente o seguinte, você tem que ter em mente que você precisa olhar para dentro da sua empresa e verificar o que está sendo feito de errado para ter ocasionado essas dívidas ou essa dívida específica. Porque você tem que pensar o seguinte, quando você abriu a sua empresa, quando você começou o seu negócio, você vai ter, infalivelmente, você vai ter que cuidar, você vai ter um departamento financeiro, tá? Você vai ter um departamento de operações, você vai ter um comercial e você vai ter um RH, tá? Você pode ser os 4, mas você vai ter esses 4 na sua empresa. Então, se alguma coisa está dando errado na sua empresa, é porque está saindo errado em algum deles, tá? Ou no comercial, o vendedor, por exemplo, não tá fazendo boas vendas, ou o preço está errado, ou o vendedor não está conseguindo fechar negócios, né? Então não está entrando receita para a empresa, tá? RH, por exemplo, está contratando as pessoas erradas, não está contratando vendedores que estão performando bem, tá? A gente tem também, por exemplo, o financeiro, né? Se você não está controlando as finanças da empresa, tá? Você não está olhando para as finanças da empresa, não está controlando, você não está vendo quais são os resultados que a sua empresa está tendo, você, por exemplo, não registra as movimentações financeiras da sua empresa, não sabe, por exemplo, qual que é o nível de despesa que a sua empresa suporta pagar em relação ao quanto que ela tem de receitas de vendas, por exemplo. Tá? Então esse é um problema também muito grave, principal, na verdade, eu diria, gestão financeira e também operações, né? De repente, a sua operação, né? Aquilo que faz a máquina da sua empresa girar, às vezes ela não está muito boa, você está falhando nos processos, você está executando serviços inadequados, que de repente o cliente não está gostando e não está voltando a contratar sua empresa, ou produtos que o cliente não está gostando, por exemplo, da qualidade ou do atendimento, e ele não está voltando, né? Isso acaba diminuindo e prejudicando as suas receitas. Então, quando você abre a sua empresa, você tem que ter em mente que você tem pelo menos essas quatro interfaces na sua empresa. Você vai ter lá o financeiro, comercial, o RH e você vai ter o operacional, né? A operação da empresa. Então, quando você está com um problema na sua empresa financeira, em algum deles você tem algum problema e você precisa identificar qual que é o problema. E a gente fala pela gestão financeira, né? Nós somos da Controla Finanças, a gente vai te ajudar com a parte da gestão financeira para você aumentar o lucro e dinheiro no caixa da sua empresa. Então a gente fala pelas finanças. Pela gestão financeira você vai conseguir identificar onde está o problema da sua empresa. Tá? Você vai precisar identificar se o seu preço está errado, se as vendas não são suficientes
para cobrir as despesas fixas, por exemplo, se a sua empresa não está lucrativa, se o seu fluxo de caixa está negativo, de repente, se o seu ciclo operacional e o seu ciclo financeiro eles estão ruins, tá? Você está com o fluxo de caixa ruim porque o seu ciclo operacional e financeiro não está bom. Então você precisa analisar o que está de errado para você poder decidir e melhorar, tá? Corrigir a rota da sua empresa.